propensos à ação-violência, conforme depoimento prestado pelos policiais legislativos. Não bastasse, foi amplamente divulgado em fontes abertas um vídeo gravado pelo próprio Aécio Lúcio Costa Pereira, na mesa diretora do Senado Federal, usando camiseta ostentando os dizeres Intervenção Militar Federal. No vídeo mencionado, é perceptível o deleite do imputado com os atos violentos praticados, ao dizer, aspas, amigos da Sabesp, quem não acreditou, estamos aqui. Quem não acreditou, estou aqui por vocês também, porra. Olha onde eu estou, na mesa do presidente. Fecha aspas. Assim, sua adesão subjetiva à intenção golpista da ordem antidemocrática é incontestável e foi reafirmada por intermédio do laudo técnico número 2467/2023, INC/DTEC/PF, página 933 e seguinte dos autos, que examinou o conteúdo do celular de Aécio e apurou a existência de vídeos produzidos no dia 8 de janeiro de 2023, em que Aécio aparece dentro do plenário do Congresso Nacional, bem como a existência de diálogos registrados entre os dias 3/1/2023 e 9/1/2023, envolvendo termos de pesquisas com palavras de distintos contornos políticos e antidemocráticos. Outro sim, Aécio sempre demonstrou um comportamento avesso à pluralidade e à livre manifestação de pensamento, tanto que já teria ameaçado vizinhos de morte por razões político-ideológicas, mencionando que, aspas, todo comunista merece morrer. Isso consta nas folhas 914 dos autos. Ainda é viável se cogitar que Aécio tenha ingressado no edifício sede do Poder Legislativo de maneira incauta, já que, em seus depoimentos prestados na delegacia de polícia em juízo, o acusado alegou que chegou à Praça dos Três Poderes por volta das 15 horas, horário em que as ações violentas já tinham se iniciado. Certo, portanto, que invadiu o Congresso Nacional no contexto da execução dos crimes, figurando na condição de autor. Restou inequívoco, portanto, que Aécio foi estimulado por mensagens sugestivas de um ato golpista que se sucederia na capital da República e, de forma associada com os demais integrantes da turba antidemocrática, deliberadamente se deslocou até Brasília para participar de uma manifestação de apoio à intervenção militar. Já na capital federal, unindo-se de forma subjetiva e vinculado psicologicamente às intenções antidemocráticas de seus asseclas, todos em associação estável e armada, invadiu o Senado Federal e ali, em comum propósito com a horda bárbara, concorreu para a depredação do patrimônio tombado na tentativa de provocar a ação das Forças Armadas para a subversão do regime democrático e a deposição do governo eleito. É imprescindível nesse contexto a identificação de cada ato praticado por Aécio. Nesse contexto, a identificação de cada ato praticado por Aécio, bem como a identificação do artefato por ele empregado ou a individualização de cada bem danificado, já que restou provado que o imputado se associou criminosamente aos demais vândalos para, armados com instrumentos de distinto poder vulnerante, fato que ingressou na esfera cognitiva de representação do increpado e dentro de um contexto de multidão caracterizado por mútua e recíproca vinculação subjetiva e psicológica entre os aderentes, agir em comunhão de esforços com os demais depredadores em propósito comum ou compartilhado. Em crimes praticados no contexto multitudinário, é possível identificar a pluralidade de agentes traduzida na pluralidade de condutas, b. relação de causalidade material entre a conduta do denunciado e o resultado, relevância causal objetiva do comportamento, c.
vínculo de natureza psicológica ligando a conduta do denunciado e as demais. D. Existência de fatos puníveis. A turba da qual fazia parte Aécio agia de forma multitudinária, todos atuando dolosamente em concurso de pessoas, unidos pelo vínculo subjetivo, em formação de uma alma coletiva, agrupando-se para um objetivo comum. Os delitos desejais, a influência recíproca entre os agentes integrantes do ato, ainda que não se conheçam, atrai a realização de ações por imitação ou sugestão, em clara demonstração do vínculo subjetivo entre os agentes e adesão ao comportamento praticado numa ação de coautoria por comunhão de vontades, independentemente se anterior ou concomitante à execução do delito, desde que convirjam em prol de um resultado comum e representável. Outro sim, seu comportamento de estimulação golpista e antidemocrática, associando-se aos demais indivíduos, permite concluir que a ação de Aécio foi relevante para a consumação dos crimes, recaindo sobre ele também o resultado lesivo aos bens jurídicos. Nos demais, presente o elemento subjetivo do tipo na ação de Aécio, uma vez que, ciente de toda a escalada golpista que se alteava desde o resultado das eleições de 2022, assentiu a ação difundida em mídias sociais para a tomada violenta do poder e se regozijou da covarde ação criminosa perpetrada mediante registros de vídeos e fotografias em que pretendia exibir a sua conduta selvagem. Nessa condição, Aécio se inseriu deliberadamente em um ambiente de prognosticável violência e de perspectiva concreta de lesão ao patrimônio público. Preparado para as consequências da ação violenta, Aécio foi flagrado com um pano xadrez em volta ao pescoço, certamente utilizado para amenizar os efeitos dos instrumentos policiais de contenção a distúrbios civis. Evidentemente, portanto, que havia clara representação dos elementos objetivos dos tipos incriminadores imputados. Assim, sobejam provas de que Aécio invadiu o Congresso Nacional, tendo sido preso no plenário do Senado Federal, local em que, agindo de forma ousada e em desprestígio aos poderes instituídos, se vangloriou de suas ações. Por este comportamento, é inequívoco o manifesto assentimento e concordância com os propósitos hostis e violentos dos demais manifestantes. Nesse contexto, o acervo probatório é robusto e traz elementos que permitem concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que Aécio se associou criminosamente aos demais indivíduos para, armados, buscar atentar contra o Estado Democrático de Direito, depor o governo legitimamente eleito e danificar bens públicos e patrimônio protegido. Finalmente, a alegação de Aécio de que pretendia lutar pela liberdade desvela sua deturpada concepção da própria essência do referido direito fundamental, que jamais pode ser alicerce para o cometimento de ações violentas, golpistas e intolerantes, apartadas de qualquer espírito democrático e republicano. Feitas essas considerações, o Ministério Público Federal requer a procedência da ação penal pública para condenar Aécio Lúcio Costa Pereira como incurso nas penas do artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-M, golpe de Estado, artigo 163, parágrafo único, 1, 2, 3 e 4, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Todos do Código Penal e artigo 62.1 da Lei nº 9.605/1998, deterioração de patrimônio tombado, observadas as regras do artigo 29 caput, concurso de pessoas, e artigo 69 caput, concurso material, ambos do Código Penal.
Quanto à condenação pelo dano moral coletivo, provocada pelos crimes executados no dia 8 de janeiro de 2023, cujos autores estão em julgamento perante esta Corte, a Procuradoria-Geral da República não sugeriu na petição inicial o valor a ser fixado. Na linha de fixação do valor, a PGR entende que podem ser utilizados na seara penal os parâmetros utilizados pela Advocacia-Geral da União, baseados nos critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade à luz das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que rodeiam o caso concreto, para postular a condenação pelo dano moral coletivo nos autos da ação civil pública número 10.17.520/67 2023 401 3.400, em trâmite na 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do DF. Isso porque refletem precedentes relacionados a outros casos que houve grande repercussão social dos atos ilícitos. Na percepção da União, o montante pleiteado é capaz de exercer as funções inerentes à indenização pelo dano extrapatrimonial de ordem coletiva, quais sejam a função reparatória, que proporciona uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade, no caso em específico, à ordem pública, aos poderes constitucionais constituídos, ao patrimônio histórico e cultural da sociedade brasileira, bem como ao Estado democrático de direito. B. A função sancionatória, que sanciona o ofensor, tendo em vista que o valor ultrapassa o dano material apurado ou incremento aos cofres do Estado. E C. A função inibitória, que inibe novos episódios traumáticos, como visto no dia 8 de janeiro de 2023, pela relevância do montante. É importante ressaltar que a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos material e moral é solidária entre todos os acusados pela invasão e destruição das sedes dos 3 poderes da República. Assim, a PGR requer que o acusado seja condenado ao pagamento do dano moral coletivo em R$100 milhões, nos termos indicados pela AGU, com destinação a ser estabelecida pelo excelentíssimo senhor ministro relator. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhores ministros.